Hello there, welcome to this class. Sejam bem-vindos a essa aula. Today we're gonna learn about daily routine. Vai ser um pequeno texto falando de rotina. Como é que é a rotina de uma pessoa? Aqui a gente colocou uma pessoa aleatória, a gente vai tratar como a person, que é uma pessoa em inglês, porque depois nós vamos responder as perguntas de acordo com o texto. Então, por isso que a gente vai sempre falar de person, a pessoa, ok? Então, primeiro eu vou ler o texto em inglês, depois eu vou ler devagarzinho e traduzir, e depois a gente vai fazer as perguntas aqui, ok? So, let's get started. Vamos começar? By the way, my name is Maria Cláudia. Meu nome é Maria Cláudia. I'm a teacher, ok? So, daily routine. Daily routine. Every day I wake up at 6:30 a.m. I always start my day with a glass of water and some light stretching exercises. After that, I often go for a 30-minute jog around the neighborhood. By 7:30 a.m., I am back home and I generally take a quick shower. I rarely skip breakfast, as I believe it's the most important meal of the day. I frequently have a bowl of oatmeal with fruit and a cup of coffee. I usually leave for work at around 8:30 a.m. My commute typically takes about 30 minutes. So I usually arrive at the office by 9 a.m. At work, I am constantly busy with meetings, emails, and various tasks. I sometimes take a short break to stretch or grab a snack. I occasionally have lunch with my colleagues at a nearby cafe, but I often bring my own lunch from home. In the afternoon, I usually feel a bit tired, so I sometimes take a quick walk to recharge. I usually finish work around 6 p.m. and head straight home. In the evenings, I frequently spend time cooking dinner, trying out new recipes every now and then. After dinner, I generally relax by reading a book or watching a TV show. Before going to bed, I always make sure to prepare for the next day. I rarely stay up late, as well as I prefer to get a good night's sleep. By 10:30 p.m., I am usually in bed, ready to start the routine all over the next day. Ok? Então agora vamos na tradução. Daily routine, rotina diária. Every day significa todos os dias. Então, essa palavrinha aqui, ó, every, significa todo ou toda. Então, você pode colocar aqui every day, todo dia, every week, toda semana, every month, todo mês. Então, aqui você já cria vários vocabulários, ok? So, every day, I usually wake up at 6:30. Eu geralmente acordo, levanto às 6:30. I always start my day. Eu sempre, always, sempre. Lembra que a gente está falando de rotina? Então, a gente vai usar muitos adverbs of frequency, ok? Que, inclusive, tem uma listinha aqui também que eu já vou deixar o card para vocês assistirem junto. Então, always, sempre. Always start my day with a glass of water. Então, eu sempre começo meu dia com um copo de água. And some light stretching exercises. Então, e alguns exercícios de alongamento. Alongamento leve. Então, quando a gente usa essa palavrinha light, significa leve. Ok? Light stretching exercises.
alongamentos leves. After that, depois disso, after, depois, that. Depois disso, I often go for a 30-minute jog. Ou seja, esse often significa frequentemente. I often go. Eu frequentemente vou para uma corrida de 30 minutos. Around significa em volta. Around the neighborhood. Ou seja, em volta da vizinhança, ok? Então, neighbor, vizinho, neighborhood, vizinhança, ok? Então, around the neighborhood. By 7:30, 7:30, I am back home. Eu estou de volta em casa. I am back home. And I generally take a quick shower. E eu geralmente tomo um banho rápido. Então, shower significa chuveiro ou banho. Então, só que para tomar banho a gente usa o take a shower, ok? Take a shower, tomar banho. E o quick, rápido, rapidamente. Então, eu tomo um banho rápido. I rarely skip breakfast. Skip significa pular. Então, eu raramente pulo o café da manhã. I rarely skip breakfast. As I believe, porque eu acredito, believe, acreditar, porque eu acredito, it's the most important meal of the day, que é a refeição mais importante. Então, essa palavrinha most significa mais. Most important, mais importante do dia. I frequently have a bowl of oatmeal. Eu frequentemente como. Esse verbo have significa ter. Só que a gente pode usar ele para substituir o verbo eat, que é o verbo comer, e o verbo drink, que é o verbo beber. Então eu falo I have an apple. Eu como uma maçã. I have some coffee. Eu tomo café. I have a bowl of oatmeal. Ela é um bowl é uma travessinha, um potinho, né? A gente chama de bowl também em português. Então, um bowl de aveia com fruit. And a cup of coffee. Então, lembrando que a gente usou o have aqui, ele substituiu tanto o verbo eat, que é comer, quanto o verbo drink, que é beber. Drink coffee, beber café. Ok? I usually leave for work at around 8:30 a.m. Então, leave é o verbo sair, partir. Então, eu saio para o trabalho por volta de 8:30. My commute typically takes about 30 minutes. Ou seja, o meu percurso dura cerca de 30 minutos. So, I usually arrive at the office by 9. Então, eu costumo chegar no escritório às 9 a.m., 9 da manhã. At work, no trabalho, I am constantly busy with. Eu estou constantemente ocupado, busy, ocupado. Gente, frisa bastante essas palavrinhas que são mais novas para vocês, para fixar o vocabulário, ok? Então, busy, ocupado. With meetings, ocupado com as reuniões, meetings, reuniões, e-mails, and various tasks, várias tarefas, tasks, tarefas, ok? I sometimes take a short break. Eu, às vezes, sometimes, às vezes, faço um pequeno intervalo. Take a break é fazer um intervalo. Então, short é pequeno, um pequeno intervalo. To stretch, para alongar. Or grab a snack, ou pegar um lanchinho. Ok? I occasionally have lunch with my colleagues. Eu ocasionalmente, ou seja, de vez em quando, have lunch, eu almoço. Então, to have lunch é almoçar, ok? Não é lanche, é almoço. Have lunch, eu almoço com os meus colegas. Gente, colleagues
São colegas de trabalho, tá? Então, a gente tem o colega da escola, é o classmate, e o colega do trabalho, colleague, e o colega amigo, friend, ok? Em inglês, a gente tem uma palavrinha para cada. Classmate, colega de sala, colleague, colega de trabalho, friend, amigo. Era nearby café, ou seja, em uma cafeteria perto do trabalho. Quando a gente usa essa expressãozinha nearby, significa que é perto de onde você está, ok? Então, perto do trabalho. But I often bring my own lunch. Mas eu frequentemente trago o meu almoço, o meu próprio almoço, essa palavrinha own significa próprio, own lunch, meu próprio almoço, from home, de casa, ok? In the afternoon, I usually feel a bit tired. Esse a bit significa um pouco. A bit, um pouco. I usually, então eu geralmente me sinto um pouco cansado. Tired, cansado. So, I sometimes, eu às vezes, take a quick walk to recharge. Eu faço uma pequena ou uma rápida, ó, quick de novo, quick walk, uma rápida caminhada para recarregar, ok? Então, ó, charge significa carregar e recharge, recarregar, ok? I usually finish work at around 6 p.m. Eu costumo terminar o trabalho por volta de 6 horas da tarde. P.m. Lembra, a.m. antes do almoço, que é ante meridian. P.m. depois do almoço. Então, da 1 à meia-noite, a gente vai chamar de P.m. Da meia-noite até o meio-dia, a gente chama de A.M. Ok? And head straight home. Head significa cabeça. Só que a expressãozinha head straight home significa direto para casa. Ok? Head straight home. Direto para casa. I go head straight home. Eu vou direto para casa. In the evenings, à noite, I frequently spend time cooking dinner. Eu frequentemente spend pode ser gastar ou passar. Então, gastar money, spend money. Passar tempo, spend time. Então, eu passo um tempo cooking dinner, cozinhando o jantar. A gente usa a expressão em inglês, ao invés de making dinner, que é fazendo o jantar, a gente usa cooking dinner, que é cozinhando o jantar. Ok? Mas os dois estão certos. Trying out new recipes. Try out significa experimentar. Então, experimentando novas receitas. Aqui também outra expressãozinha. Every now and then. Every now and then significa de vez em quando. Então, não tente traduzir expressões ao pé da letra que não dá nada, ok? Porque every é todo ou toda. Now é agora. E then é depois. Então, a expressão inteira significa de vez em quando, ok? Every now and then. After dinner, depois do jantar. Depois do jantar, I generally relax by reading a book. Eu geralmente relaxo lendo um livro. Lendo. Reading a book, lendo um livro. Reading a magazine, lendo uma revista. Reading the newspaper, lendo o jornal. Reading news online, ler as notícias online. Então, aqui, a partir da palavra reading, você pode colocar qualquer coisa na frente, ok? Tudo que você consegue ler. Or watching a TV show, ou assistindo um programa de TV. Before going to bed, antes, aqui a gente tem a palavrinha after, depois, e aqui a palavrinha before, antes, são opostos, ok? So, before going to bed, antes de ir para a cama, I always make sure to prepare the next day. Ou seja, eu me certifico, to make sure, é certificar-se. Sorry.
I always make sure to prepare for the next day. Eu sempre me certifico de estar tudo preparado para o próximo dia. Next, next, próximo. Então, next day, próximo dia. Next week, próxima semana. Next month, próximo ano. Ou próximo mês. Next year, próximo ano. Ok? I rarely stay up late. Eu raramente, rarely, stay up late. Stay up significa ficar acordado até tarde. Stay up late, também expressão, tá? Então, stay up late, ficar acordado até tarde. As I prefer to get a good night's sleep. Porque eu prefiro ter uma boa noite de sono. Good night's sleep. Boa noite de sono. By 10:30, por volta de 10:30 da noite, p.m., I am usually in bed. Eu costumo estar na cama. Ready to start the routine all over for the next day. So, ready to start the routine, pronto para começar a rotina, toda a rotina, de novo no próximo dia. All over again the next day. Ok? Então, aqui está o nosso texto. Então, a gente passou pela parte do inglês, a parte da tradução, e agora a gente vai para interpretar as perguntinhas de acordo com o texto. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar cada pergunta, e aí eu vou deixar as respostas prontas na descrição do vídeo. Primeiro você tenta responder sozinho, e depois você vai lá só checar se está certo, ok? Lembra que o texto a gente vai tratar como a person, uma pessoa, aqui ó, the person, a pessoa, porque a gente não colocou se é he, se é she, não colocou nome para essa pessoa, para essa rotina, ok? Então, a question number 1, now answer the questions about the text. Responda de acordo com o texto. Question number 1, what time does the person usually wake up? Que horas que essa pessoa costuma acordar? Lembra que a resposta está sempre no texto aqui, ó. Então, você vai colocar, the person wakes up at 6:30 a.m. Ok? 2. What is the first thing the person does after waking up? Qual que é a primeira coisa que a pessoa faz ao acordar? Ou depois de acordar? How often does the person go for a jog in the morning? Com qual frequência a pessoa vai para a caminhada de manhã? 4. What does the person typically have for breakfast? O que a pessoa geralmente come no café da manhã? 5. How long does the person's commute to work usually take? Lembra o percurso que ela leva para chegar no trabalho? Quanto tempo gasta? 6. At what time does the person generally arrive at the office? What time, que horas, a pessoa geralmente chega, arrive, no escritório. 7. What does the person occasionally do for lunch? O que essa pessoa ocasionalmente faz no lunch, que é o almoço? How does the person usually feel in the afternoon? Como que essa pessoa geralmente sente à tarde? What do they sometimes do to recharge? O que eles geralmente fazem para recarregar? 10. What time does the person usually go to bed? Que horas que essa pessoa costuma ir dormir? 11. What does the person frequently do in the evenings after work? O que essa pessoa geralmente faz no final do dia, né, à noitinha, depois do trabalho? Ok? Então, essas são as perguntas e eu vou deixar as respostas para vocês na descrição do vídeo, tá? Então, primeiro, lê, repete, anota as palavrinhas que são novas para vocês e depois vocês respondem tudo, ok? So, bye bye, see you next class.